Então, estamos continuando nossa série de conteúdo aqui do Lux Teams, da Lux Academy. Hoje estamos com a convidada, a Samara, da Impulsionar, que é consultora e sócia. E ela vai falar hoje um pouco para nós sobre gestão de pessoas. Não é isso, Samara? É isso aí, Luiz. Olá a todos. Queria agradecer inicialmente o convite aí do time da Lux Teams, de poder estar compartilhando um pouquinho nesse momento, né, que está todo mundo mobilizado aí com esse momento de pandemia, de crise, né, e agradecer aí o convite da gente estar podendo compartilhar um pouco aqui com vocês, né, um conteúdo que pode contribuir nesse momento, né, para a gente se reorganizar. Sempre digo que esses momentos de crise, né, eles começam bagunçando um pouco a gente, mas é importante a gente poder olhar para dentro, né, e retomar, né, a nossa rotina, a nossa vida, né, porque toda crise tem começo, tem meio, mas também tem fim, né? Então é importante a gente pensar positivo em relação a isso e não deixar que todo esse momento, né, pelo fato da gente estar em casa, trabalhando em casa, paralise, né? Então, assim, queria agradecer esse momento e poder estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho desse conteúdo, de algumas reflexões sobre esse trabalho aí remoto, trabalho home office, enfim. Ótimo. Então, antes de você começar, eu queria só fazer assim, um breve relato, né? Como eu morei fora 7 anos, eu fiquei distante do escritório. Então, durante esses 7 anos, eu tive que trabalhar online, né? Eu não estava exatamente home office, algumas vezes eu estava num outro escritório lá, mas às vezes sozinho, porque a gente não tinha equipe onde eu estava, que era nos Estados Unidos. E quando tinha, era uma equipe pequena. Então, eu fiquei 7 anos trabalhando, seja home office mesmo, em casa e tudo. E aí, quando a gente é pego de surpresa, todo mundo tendo que ir para home office agora, quando a gente já está habituado com ferramentas, com toda uma lógica, ajuda muito. Então, é isso que a gente espera que a gente passe hoje também um pouco para as pessoas. Não só o trabalho home office, mas toda a sua experiência na área de gestão de pessoas, né, e tudo que você tem a contribuir, não só nesse momento de crise, mas de uma maneira geral para a melhoria da produtividade das empresas e da gestão das pessoas nas empresas. Uhum. Excelente, Luiz. É isso mesmo, a gente está... algumas pessoas já estavam bem acostumadas, né, com essa modalidade de trabalho, mas a grande maioria das pessoas está tendo muita dificuldade, né? E acredito que até quem já tinha experiência com o trabalho home office está tendo que se adaptar, porque a gente tem todo um contexto, né? Eu estava até comentando esses dias com o time que há uns 12 anos atrás, quando a gente começou a impulsionar, a gente trabalhava muito home office. E era muito bacana, assim, um trabalho muito produtivo. E estava falando das minhas inquietações, né? Agora, quando a gente teve que vir para o home office, eu estava totalmente, assim, desacostumada, porque também tem os momentos de vida da gente que mudam, né? Então, assim, hoje eu tenho 2 filhos, as crianças estão em casa, a gente está num contexto diferente do home office tradicional, né? Onde você está em casa, consegue montar ali a sua estrutura, o seu espaço e consegue trabalhar. Hoje não, a gente está num momento atípico, né? Onde toda a nossa família está em casa, onde muitos de nós tivemos que dispensar a secretária, uma babá. Então, assim, a gente está tendo que gerenciar todo um contexto também de quando você está num momento de vida de ter família, né? Administrar a questão dos filhos, do marido, da casa. Então, assim, são muitos papéis e isso está, né, tornando com que as pessoas que estão nesse momento de vida fiquem um pouco bagunçadas no início. Mas é muito importante a gente retomar e a gente ver estratégias. E eu concordo muito com você, Luiz. Acho que quando a gente já estava acostumado, mesmo trabalhando num escritório, né, físico, né, com o time, com ferramentas de gestão, a gente tende a ter muito mais facilidade, né, de se organizar num trabalho remoto, num trabalho home office, né? Então, a ideia é a gente compartilhar aqui um pouquinho com vocês, certo? Um pouco desse conteúdo, né? E a gente trocando um pouco aí essa experiência sobre essas modalidades de trabalho que vão, né, com certeza, invadir aí as nossas empresas.
Vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho a minha tela, tá? Só me apresentando, tá conseguindo visualizar aí? Sim. Pronto. Só compartilhando um pouquinho com vocês, né? O Luiz já me apresentou aí, eu sou Samara Milério, eu tenho uma empresa, sou sócia da Impulsionar, que é uma empresa focada no desenvolvimento humano. A gente oferece soluções para gestão de pessoas nas empresas e assim, a gente tem um time que tá todo home office também. E, enfim, a ideia é a gente compartilhar aqui um pouquinho para vocês sobre o trabalho de home office e quais são os aprendizados, né, que esse trabalho ele traz para nós profissionais, né, e especialmente para as lideranças, porque eu acredito que um desafio muito específico do momento é o líder, né? O trabalho home office ele envolve uma mudança de mindset da liderança também, porque muitas lideranças estão, né, acostumadas a fazer uma gestão de controle, até as pessoas ali e ficar acompanhando e estar focada em quantas horas a pessoa trabalha, né? E a gente pensa que o trabalho da liderança ele tem que estar muito mais focado na gestão por contexto. Não interessa tanto quantas horas a pessoa está trabalhando, mas interessa as entregas que ela conseguiu fazer naquele dia, naquele período que foi combinado, né? E aí que a gente vai conversar mais na frente que as ferramentas elas nos ajudam muito, enquanto liderança, a gerir a performance do time, principalmente no momento que a gente não está podendo estar cara a cara, né, o tempo todo, tá no dia a dia, está trabalhando mais assim à distância, né? Então, falar aqui um pouquinho do nosso caminhar, eu trouxe alguns pontos para a gente conversar, né? Primeiro, falar um pouquinho desse contexto do home office, alguns dados sobre o home office e falar um pouquinho sobre a produtividade no trabalho remoto ou home office e como liderar no trabalho remoto, e também algumas possibilidades futuras, né? Inicialmente, falando um pouquinho do contexto, a gente está num momento onde a gente se depara com milhões de pessoas que se viram obrigadas a trabalhar de casa. Então, trabalhar de casa nesse momento não foi uma escolha, foi uma obrigação, porque nós fomos, né, praticamente confinados devido a essa pandemia toda, a estar, né, dentro de casa. Fomos privados da nossa liberdade de poder sair, de ir e vir, né? Então, assim, estamos presos dentro de casa, né? Isso não foi uma escolha das empresas ou dos profissionais, foi um contexto, né, que a gente está tendo que se adaptar. Quem já tinha esse hábito, as empresas que já estavam ensaiando home office, algumas já liberavam home office uma vez por semana, ou já tinham toda uma escala, mas não era a maioria, eram poucas, né? Até porque nós temos uma cultura ainda aqui no Brasil e especialmente no Ceará, uma cultura muito controladora, onde as pessoas têm que estar ali, batendo ponto, você vendo, né, olhando para elas no dia a dia, e isso não era de forma alguma uma realidade. E de uma hora para outra, a gente se vê, né, com milhares de pessoas que estão tendo que trabalhar em home office, né, e as empresas começando a testar esse momento, né, sem haver nenhum preparo para essa nova forma de trabalho. Então, muita gente começou a ter que aprender, né, a trabalhar o home office de uma hora para outra, sem estar minimamente preparado, até mesmo com o uso de ferramentas. Não sei se você concorda com isso, Luiz. Vocês aí, a gente, né, já estava muito acostumado a trabalhar com ferramentas, né, à distância, a gente consegue trabalhar de qualquer lugar, mas essa não era, ao meu ver, a realidade da maioria das pessoas. Eu concordo com você, mas eu estou enxergando também tudo isso como uma grande oportunidade. De fato, já há algum tempo uma tendência de ferramentas tipo essa que nós estamos usando agora, que é o Zoom, de videoconferência. Existem softwares como o Lux Teams, que nós temos, de gerir a equipe. Então, existe toda tendências de uso de ferramentas, uso de tecnologia, e que algumas pessoas, especialmente as pessoas com mais de 40, talvez, ou 50, elas tinham uma certa resistência a mudar os seus hábitos, a aderir a essas tecnologias,
E essa crise do Covid-19, ela meio que acelerou esse processo. Então, eu estava essa semana conversando com um cliente nosso, e ela disse, é um cliente grande, e ela disse, olha, o meu maior tempo aqui está sendo dar apoio aos diretores, porque eles estão tendo, muitas vezes, uma primeira experiência em fazer uma videoconferência, uma primeira experiência em estar ali sozinho, e como você falou, não só nas tarefas de casa, mas também nessa dimensão hoje, muitas pessoas que tinham todo um staff do lado para providenciar tudo, agora estão que meio que sozinhos em casa e tem que ter um conhecimento mínimo de lidar com essas coisas. Então, é um pequeno desafio, mas eu encaro como uma grande oportunidade, porque eu acho que quando tudo isso passar, as pessoas não serão as mesmas. Nós teremos muitos hábitos adquiridos, né? Então, falando um pouco de hábitos adquiridos, por exemplo, você hoje não se vê sem o seu celular, né? Pessoas às vezes até não conseguem esquecer o celular, fica completamente transtornado. Mas eu vi o celular nascer, né? Da minha geração, a gente muito tempo não existia celular. E a gente não sentia falta dele, porque ele não existia. Eu acho que a mesma coisa vai acontecer agora. Vão ser adquiridos hábitos que mesmo depois, as pessoas não tendo mais a obrigação, não é nem só o home office, mas é de, às vezes, fazer uma reunião online, mesmo no escritório, mas conectando outros escritórios, outras pessoas, clientes, fornecedores, etc. Eu acho que muitos hábitos vão mudar a partir dos hábitos que vão ser adquiridos durante esse tempo. Com certeza, é uma oportunidade, né, de acelerar o aprendizado, né, em relação a essas novas tecnologias, né? Eu venho há alguns anos aí acompanhando, né, todo esse processo de transformação digital que as empresas estão tendo que passar. E aí eu vi esse momento assim como assim um acelerador dessa transformação digital, né? É Então, verdade. muitos profissionais estão tendo que correr para poder acelerar. As empresas estão tendo que adaptar os seus produtos, os seus serviços para a modalidade do digital, porque viram que diante de um momento como esse, né, é o digital que vai que salvou aí de algum modo, né, alguns negócios, né, que estariam totalmente parados sem o uso da tecnologia, né? Então acho que isso é uma oportunidade de aprendizado, né? E que as pessoas tiveram que aprender rapidamente, né? E eu acho que isso mostra para a gente uma tendência bacana e importante, que é a gente ter agilidade de aprendizado. A gente precisa estar preparado para, diante dos momentos de crise, diante dos momentos difíceis, extrair aprendizado daquilo, aprender rapidamente e partir para a próxima, né? Um outro ponto também que eu queria colocar é a questão de que hoje nós temos muitas coisas concorrendo pela nossa atenção, né? É muita notícia, é fake news, é muito WhatsApp, né? Então a gente não consegue nem dar conta de responder tanta coisa no WhatsApp, porque foi sobrecarregando algumas mídias, né? As próprias redes sociais, algumas pessoas estavam me falando que o próprio Instagram não estava conseguindo fazer as lives de tanta gente fazendo live ao mesmo tempo. Então, assim, está tendo uma concorrência, né, por esses canais, por esses meios digitais, pela nossa atenção, tá? E também a gente dentro do ambiente, né, dentro de casa, a gente também tem outras coisas que estão chamando a nossa atenção, né? A dinâmica da sua casa, que você tem que dar conta, né? São as crianças, é o esposo, a esposa que está ali também querendo um pouco de atenção. Então, assim, são várias coisas que estão concorrendo, né, pela nossa atenção. Tem um estudo que diz que o nosso cérebro consegue ter um foco em 4 coisas ao mesmo tempo, né? Sendo que uma você consegue focar mais. Mas, assim, então é tanta coisa que a gente precisa realmente de ferramentas que nos ajudem a priorizar, de fato, né, o que é importante. E um outro contexto também que a gente vive dentro desse cenário aí de pessoas que estão aderindo aí ao home office, né, é que a gente está vivendo um período de isolamento, né, e isso afeta o estado emocional de muita gente, né, principalmente daquelas pessoas que têm uma facilidade, que têm mais preferência de trabalhar assim no corpo a corpo, né, então tem alguns perfis que têm mais facilidade de trabalhar mais isolado, né, enfim, no sentido
de não estar naquela presencialidade. E outros já têm mais dificuldade de se concentrar assim. Então, esse período está afetando também essa questão desse estado emocional, de não estar conseguindo, às vezes, produzir. Então, a gente está vivendo um cenário atípico, né? Que traz que afeta de algum modo, né? Essa modalidade de trabalho, que pode fazer com que alguns profissionais tenham uma imagem ruim do home office, quando, na verdade, ele é uma modalidade que poderá, sim, nos auxiliar muito, né? No dia a dia das empresas, em vários aspectos, né? Isso, Luiz, se você quiser ir colocando alguma coisa também, tá? Tá certo, mas pode continuar. Pronto. Então, assim, eu queria primeiro esclarecer, né, o que é, afinal, o home office, né? Porque muita gente diz assim, o que é home office, trabalho remoto, qual que é a diferença de um para o outro, né? Então, assim, acho que é importante a gente esclarecer aqui para o pessoal que o home office é quando a gente configura esse espaço de trabalho dentro da nossa própria casa, né? O que é diferente do trabalho remoto, porque eu posso trabalhar remotamente, né, de qualquer lugar do mundo, né? Posso trabalhar de um coworker, eu posso estar na casa de um amigo e estar fazendo um trabalho fora, eu posso estar, enfim, no supermercado ali, aproveito o Wi-Fi e estou fazendo um trabalho remoto. O trabalho em home office, né, implica a gente configurar o nosso espaço de trabalho mesmo, né, para que a gente possa, de fato, ter um espaço apropriado para a gente poder se concentrar, para a gente poder gerar nossa energia, né? Então, só esclarecendo aí para o pessoal isso aí. E acho que é interessante a gente trazer algumas estatísticas do home office no Brasil, né? O jornal Valor Econômico, ele publicou, né? Até coloquei aqui depois do corona e o antes do corona. Que depois do coronavírus, quase 50% das empresas adotaram o home office. E antes do corona, apenas 5,8% das empresas tinham adotado alguma modalidade de trabalho home office ou remoto, tá? Eu tive até no início do ano, eu fui a São Paulo fazer um curso e tive a oportunidade de visitar a Alelo. E lá eu vi todo o trabalho, toda a preparação, todo o cuidado que eles tiveram de colocar uma equipe, né, deles para trabalhar de home office. Então, assim, gente, um trabalho assim fantástico. Eles tiveram tempo de treinar o pessoal para esse trabalho home office, como organizar a equipe, configuraram o escritório para não ter aquela cara, porque as pessoas estavam acostumadas a chegar e ter aquele espaço lá onde ela botava a foto da família. E no home office, quando eles iam para o trabalho, eles não tinham um lugar fixo. E ela disse que até isso afetava as pessoas, né? Mas não são todas as empresas que tiveram, né, essa possibilidade de treinar, de preparar os seus profissionais e as suas lideranças para um trabalho em home office, né? Então, assim, a gente vê que o número de empresas era muito pequeno. E de uma hora para outra, todo mundo teve que se adaptar rapidamente. E aí, mais uma vez, entra assim, a importância dessa agilidade de aprendizado. Talvez hoje as lideranças estão mais focadas em treinar as pessoas para usar um Zoom, um Meet, do que, de fato, a orientar em relação a outras coisas, né? Porque, como você falou, Luiz, as pessoas não estavam habituadas a usar porque não precisavam tanto, né? Porque preferiam as modalidades mais presenciais, né? Isso. E eu estava vendo também uma reportagem que diz que até o número de buscas do termo home office no Google aumentou quase 40%, né? Então, tem muita gente, muitas empresas e muitas pessoas que estão buscando, né, informações sobre o trabalho home office. E aí eu acho que é super propício esse compartilhamento que a gente está fazendo aqui com o pessoal, porque tem muita gente que está buscando, né, formas de como se organizar melhor nesse trabalho aí dentro de casa, né? E aí queria trazer também aqui algumas vantagens do home office, né? Porque apesar da gente estar num momento atípico, né? Para que não fique uma imagem ruim desse trabalho. E esse trabalho ele pode trazer muitas vantagens tanto para o profissional quanto também para a empresa, né? Então, coloquei aqui uma questão da flexibilidade, da comodidade, da gente poder fazer o trabalho, montar os nossos horários, os nossos espaços de trabalho, ter essa flexibilidade, né, de não ter que ir para o trabalho, pegar trânsito, e isso impacta também na qualidade de vida,
né? Porque a gente também acaba perdendo menos tempo, né? No trânsito. Eu tenho pessoas que eu conheço, né? Por exemplo, numa cidade grande como São Paulo, o trânsito é enlouquecedor. As pessoas chegam a passar 2, 3 horas no trânsito, né? Então, assim, isso afeta, de algum modo, a qualidade de vida, a economia e até mesmo a questão da sustentabilidade, né? Então, acho que é uma nova modalidade. Tem uma cliente que eu tenho de coaching, que ela trabalha no serviço público aqui em Fortaleza, né, num desses tribunais de contas, e eles aderiram há um tempo atrás ao trabalho remoto. Então, ela me falava muito assim, eu vivenciei muito, acompanhei muito esse momento dela, de se adaptar a esse trabalho, né, remoto. E por que eles aderiram inicialmente ao trabalho remoto? Porque eles não tinham mais espaço físico lá no tribunal para alocar essas pessoas, né? Então, inicialmente foi uma questão de estrutura física, né? E a gente vê que isso vai afetar, né, as empresas, sem dúvida, né? Porque espaço custa dinheiro, né? Enfim, tem toda uma questão aí também que pode ser uma solução, né, para as empresas virtualizar algumas equipes. Eu queria até complementar, Samara, assim, Uhum. de dar aqui também algumas dicas. Algumas equipes elas se adaptam melhor do que outras para o home office, claro, né? Tem algumas atividades que você precisa interagir mais, outras menos. Então, no meu Isso. caso, como a gente trabalha desenvolvendo software, nós temos a nossa equipe de desenvolvimento, grande parte dela já trabalhava home office antes mesmo da quarentena. E para a equipe de desenvolvimento, além de todas as vantagens que você citou, se torna muito mais simples você gerenciar a distância. E a gente usa muito uma atividadezinha que ela vem do Scrum, que algumas pessoas até chamam reunião em pé, que é uma reunião bem rápida no início do dia, né? Mas dentro do Scrum ela Sim. chama-se Daily Scrum, que é o quê? Todo dia, normalmente eu começo o meu dia reunindo online a equipe de desenvolvimento e perguntando o que vocês fizeram ontem, né? Claro que eu já sei o que eles fizeram porque está tudo registrado no software, mas a gente checa o que foi feito ontem, o que vai ser feito hoje e se tem alguma dúvida para o trabalho que vai ser feito hoje. E aí se tira ali a dúvida rapidamente e aí todos seguem no trabalho. É uma reunião diária, rápida, e que ela pode ajudar muito nessa liderança da equipe. Sim, o deles é fantástico, né? A gente também implementa, né, esse tipo de reunião nos clientes e como estratégia para a liderança ter maior, né, proximidade e controle com o time, né? E eu acho que é fundamental essa estratégia. E assim, um terceiro ponto aqui, né, que eu queria passar aqui para o pessoal, para a gente falar um pouquinho da produtividade no trabalho remoto, no home office, né? Eu acho que, como você falou, tem algumas equipes que vão se adaptar muito bem, né? E tem outras que vão ter mais dificuldade, porque tem mais essa necessidade de ter esse contato, né, presencial. Mas eu queria trazer aqui, né, que um dos desafios que as pessoas estão tendo em relação ao home office nesse momento, primeiro, todo esse contexto, né, que eu coloquei no início. A gente está privado da liberdade, a gente não fez uma escolha de trabalhar assim nesse momento, mas a gente está tendo que se adaptar. E isso envolve uma mudança de hábito, né? Então, o Charles Duhigg, que escreveu aquele livro do Poder do Hábito, ele fala que a gente leva em torno de 21 dias para poder desenvolver, né, incorporar um novo hábito. Então, a gente está ainda nesse período, né, se adaptando. Acredito que muitas pessoas que eu estou tendo contato, que agora já estão conseguindo se organizar melhor, mesmo diante de todas as demandas, mas talvez por isso até as buscas no Google aumentaram tanto sobre home office, né? Tinha muita gente pesquisando como se tornar mais produtivo no home office, porque não estava conseguindo se organizar bem. Então, acho que o primeiro desafio é esse, a gente encarar esse momento, né, e esse tipo de trabalho como mudança de hábito. E a gente precisa se organizar,
né, para poder, né, ser produtivo. E aí eu trouxe aqui algumas orientações, né, para a gente fazer um home office mais produtivo, né? Muita gente está falando sobre isso, mas acho que vale a pena a gente reforçar alguns pontos, né? Como, por exemplo, a gente tem uma rotina para começar a trabalhar, a gente se levantar, a gente trocar de roupa, a gente se arrumar, né? Então, assim, eu acho que isso é importante para a gente poder ter uma sensação de que a gente, de fato, está indo trabalhar, né? As pessoas que levantam, passam o dia de pijama, aquilo afeta de algum modo o humor. Chega no final do dia, puxa, tô com a roupa que eu comecei, que eu acordei, então isso não é legal, né? Então, são coisas simples que ajudam a gente, eu sempre falo assim, para a gente organizar o nosso interior, né? Às vezes a gente precisa organizar primeiro um pouquinho, a gente começa organizando o que está fora. Por quê? Porque isso vai fazendo com que a gente se volte, né, para o nosso interior e veja assim, poxa, eu estou tendo controle, e a gente volta para o comando, né? E sai do espaço mesmo de passividade. Acho que a gente organizar um espaço próprio para o trabalho, né? Um espaço onde você se sinta confortável para trabalhar, onde você possa, né, se trancar, ficar mais livre de interrupções, com tudo que é necessário para o seu trabalho. Acho que isso é super importante. Questão de respeitar os horários de pausas, de paradas. Eu percebo que muitas vezes o trabalho home office, às vezes ele é tão produtivo para algumas pessoas que elas esquecem até de se levantar para ir ao banheiro, tomar uma água. Então, assim, lembrar de trazer a sua garrafinha, eu já trago até a minha aqui, né? Porque a gente acaba esquecendo muito mais de quando a gente está no escritório. Se tem alguém que te mobiliza ali para ir tomar um café, para ir conversar, que passa ali na sua sala. Então, você mergulha tanto, fica tanto tempo na tela que você esquece de fazer os horários de pausa, de parada, né? Respeitar o horário de alimentação. Tem gente que até chega a pular a refeição mesmo, tá? Então, acho que isso é importante, a gente cuidar também né, do nosso bem-estar físico, porque uma hora isso afeta. Dá uma levantada, você ficar muito tempo diante da tela, né? Tem uma necessidade de você, de repente, estar colocando até um colírio. Então, são orientações mais básicas, mas que ajudam a você se organizar melhor, né? E acho que uma coisa muito, muito importante que é a gente conseguir gerenciar as distrações. A gente poder contar, né? Fazer uma reunião até familiar, né? Em função desse momento. Como tem muita gente convivendo no mesmo espaço, e principalmente quem tem filhos, né? Quem tem família, a gente precisa, de fato, né, reunir a turma toda e explicar, contextualizar as crianças o que é que está acontecendo, que o papai e a mamãe estão tendo que trabalhar, mas dessa vez eles não estão tendo que trabalhar fora de casa, mas eles estão tendo que trabalhar naquele espaço, e estabelecendo alguns limites, né? Eu acho que esses limites são importantes. Fazer tipos de revezamento, né, com o esposo, a esposa. Bom, esse momento que eu estou ali fazendo esse trabalho, fica com as crianças, segura elas lá. Então, acho que esses combinados internos, né, ajudam você a se organizar melhor no trabalho home office, certo? É isso mesmo. Eu queria reforçar só um ponto do que você falou, concordo com tudo. Só reforçar um ponto, que é a questão do se vestir, né? Sim. Eu acho interessante até que eu faço isso mesmo, né? Eu desço com a mesma forma como eu tivesse ido para uma reunião com um cliente. E aí, engraçado que às vezes as pessoas aqui em casa ainda nem acostumaram. Às vezes, quando eu chego na área para tomar café, alguém olha para mim e diz: vai sair? Eu disse: não vou sair. Né? Mas é muito importante você realmente se Sim. vestir como se fosse sair, mesmo estando no home office. Isso, com certeza, porque ajuda você a se organizar, se apropriar, né? Então, acho que isso é muito importante, principalmente porque nós não estamos acostumados, o ser humano ele foi acostumado a estar em interação com as pessoas, né? Então, assim, quando a gente passa muitos dias sem sair de casa, então isso começa a nos afetar de algum modo, né? O nosso emocional. Então, é importante a gente ter essas ações de autocuidado, né? De levantar, de dar uma esticada, de fazer um alongamento, enfim, de se arrumar mesmo, porque isso faz parte do teu autocuidado, né? Você, para produzir, você, para fazer um bom trabalho, você tem que estar bem.
Então, assim, tem que ter essas ações. Muita gente está aí fazendo meditação, fazendo exercício, né? Que isso é fundamental para a gente poder tá bem, né? Um outro ponto que eu queria trazer aqui é a questão da liderança, né? Como liderar o trabalho remoto, o trabalho home office, né? Algumas lideranças que a gente está tendo contato, né? Estão trazendo os desafios. Ah, mas como é que eu vou gerenciar o cumprimento da carga horária? Como é que eu vou saber se... Então, a gente tem um modelo ainda muito do controle, né? Então, assim, esse é um desafio, né? A própria legislação trabalhista não chegou ainda a essa forma de tangibilizar como é que bate ponto, como é que vão regulamentar. Então, estão flexibilizando de algum modo, né? Mas muitos líderes se preocupam com isso. E eu sempre digo, gente, mais importante do que cumprir uma carga horária é cumprir as entregas. Então, se preocupem em ter ferramentas que vocês possam registrar esses alinhamentos que estão sendo feitos, crie rituais, crie rotinas, né, como essa mesma que você falou, Luiz, do Daily Scrum, né, das reuniões diárias, né, tem um cliente meu que chama do round, é a hora do round. Então, assim, e isso é bacana por quê? Porque vai alinhar o que é combinado, né, independente de onde você esteja, é uma crença de que as pessoas podem ser responsáveis. Quando eu tenho a necessidade de as pessoas estarem ali o tempo todo perto de mim e eu ficar vendo se as pessoas estão fazendo ou não, é uma necessidade muito mais de ter o controle das pessoas do que de liderar, né? Porque liderar é a gente inspirar as pessoas para que elas possam trazer resultados, né? E elas podem construir esses resultados, porque o ser humano ele é autorresponsável, né? Ele precisa de direcionamentos, de alinhamentos, né? Por quê? Porque a gente está no momento que as pessoas estão confinadas, então pode ter períodos de baixa, que ela está mais para baixo e ela não produza. Então, assim, ter esse apoio do líder perto, né, assim, ligando, fazendo call, fazendo reuniões diárias, ajuda muito, né, a manter o foco da equipe, né? Fazer toda essa gestão. Então, eles têm que estar preocupados. Como é que a gente vai acompanhar os compromissos, gerenciar as entregas diárias? Como é que a gente vai manter as equipes engajadas à distância, né? E aí eu acho que assim, particularmente a minha experiência, a nossa experiência, né, com o Lux Teams é muito boa nesse sentido, porque se você já tinha um hábito, né, de gerenciar, de colocar tudo dentro de uma plataforma onde fica fácil de você visualizar, né, esse momento de liderança vai ser muito tranquilo. Mas essa não é a grande realidade, né, Luiz? Muitos líderes não têm, né, nenhum tipo de forma de, às vezes, de imputar, né, o que foi combinado com a equipe. Fica tudo muito de boca. E fica difícil para quem está em casa, assim, bater o olho e visualizar. Hoje eu tenho que fazer isso, né? O que é que está no meu radar hoje? E fica mais difícil ainda para um líder que tem que liderar diversas pessoas, saber o que é que eu tenho que cobrar de cada um, né? Então, assim, eu vejo uma dificuldade muito grande das lideranças que não utilizam um sistema, uma ferramenta de gestão, né, das atividades, das prioridades, de liderar nesse momento, né? Estão tendo muito mais desafios. O interessante é que algumas empresas que a gente vinha em contato e que vinham avaliando a adoção do Lux Teams como ferramenta, seja porque não tinham nenhuma ferramenta, seja porque usavam já uma mais simples, mas que percebiam a necessidade de ter algo mais robusto, como é o Lux Teams. Agora, nesse momento de quarentena, que o normal era a gente achar que as empresas fossem até assim ficar mais pé atrás e tudo, mas está acontecendo o contrário. As empresas estão nos procurando e dizem, vamos acelerar o processo, porque agora a gente percebe muito mais claramente a necessidade. Então, mesmo agora em quarentena, a gente está em plena implantação de várias empresas, né? E eles vendo muito mais claramente que precisa controlar não só as tarefas, mas controlar todo o fluxo, desde o planejamento, reuniões, projetos, né? O que você experimenta já na sua empresa com o Lux Teams. É isso mesmo, é mania do brasileiro, né? A gente só fecha a porta depois que é roubado, né? É Então, verdade. assim, e aí a gente acaba ficando, né? Poxa, empresas que não tinham nenhum formato de trabalho home office, de repente se viu com toda a sua equipe em casa,
Então, como é que eu vou gerenciar isso, gente, sem ter um instrumento, sem ter uma ferramenta, né? Então, assim, uma das orientações aqui que a gente que compartilha aqui com vocês é isso, né? Assim, a gente poder utilizar dessas ferramentas que facilitem essa visualização das prioridades de cada colaborador. Acho que essa é uma tendência também da gente ter cada vez mais transparência, né, da gente poder, de todo o time, ver o que é que cada um está fazendo, né? Como é que eu posso colaborar, a quem eu posso recorrer, a quem eu posso pedir ajuda, né? E principalmente o líder, como é que ele pode visualizar o que é que cada um tem que entregar, onde é que tem atraso, onde é que eu tenho que entrar mais junto, né? Se eu não tiver uma ferramenta, né, que me ajude nisso, fica muito difícil, né? E eu acho que uma coisa bacana também da ferramenta do Lux Teams é a questão da gente poder registrar as nossas reuniões, né? O que fica registrado na reunião, que vai se transformar numa tarefa, já cai naquele radar daquela pessoa. Eu acho isso fundamental, porque as reuniões, elas se tornam muito improdutivas quando elas não saem com decisões, com ações, né? Fica uma coisa assim só de blá, 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 de perda de tempo mesmo, né? Então, acho que liderar uma equipe à distância, ela realmente requer o uso de uma ferramenta que possa fazer essa visualização das atividades, que possa registrar as reuniões. E por quê? Porque o que fica registrado, o que fica combinado, não sai caro, né? E um papel também é ele realmente estar fazendo essa coordenação, esse alinhamento das demandas por meio de chamada de vídeo, né? Como você falou, né? A equipe está toda remota, mas você se reúne lá todo dia com aquela equipe, 10 minutos, 15 minutos no começo do dia, no fim do dia, né? Para saber como é que foi, como é que está, quais são as nossas prioridades, porque isso ajuda a equipe a se manter focada, né? Eu acho que isso é fundamental. E se o líder não tem essa habilidade de ter foco, aí é que ele requer mais ainda o uso de uma ferramenta para ele poder se organizar e poder marcar o passo ali da equipe, né? Porque senão atrasa mesmo, não tem jeito. Acho que uma orientação pessoal que eu acho assim, a gente evitar o WhatsApp, né? As informações ficam muito desorganizadas no WhatsApp, perde muito controle, né? Eu acho que sempre preferir utilizar apps como o Slack ou realmente deixar tudo registrado numa mesma plataforma, sabe? O que gera ação, pelo menos lá no escritório, o que vai gerar ação tem que estar tudo no LuxTeams, de uma reunião, vindo de uma reunião, vindo de um combinado, porque senão se perde, gente. Olha, você faz isso no WhatsApp, então acaba se perdendo, e depois você não, fica muito difícil de buscar de uma forma ordenada isso, né? Então, assim, pelo menos na nossa experiência, tudo que é de ação, que venha de uma reunião, que venha de um projeto, que venha do nosso planejamento, tem que estar no sistema. Por quê? Porque ajuda a gente a bater o olho e ver qual é o nosso sprint da semana, né? Qual é o nosso sprint daquele mês, né? Por projeto, e fica muito mais fácil da gente poder se organizar, né? Acho que uma comunicação muito clara, muito positiva também nesse momento é fundamental por parte das lideranças. A gente só vê pessoas reclamando, os negócios vão acabar, as empresas vão falir. Então, assim, eu sei que tem todo um contexto, mas a gente não pode, como liderança, adotar uma postura pessimista nesse momento, né? Toda crise que nós já passamos teve começo, teve meio e teve também fim. E muitas empresas, né, se conseguiram nadar de braçada, né, depois se conseguiram segurar as pontas nesse momento de crise, se conseguiram ter controle emocional, né? Então, assim, se precisar dar uma enxugada nos seus custos, faz tudo que você tinha que fazer e que você não fez, né? Então, se for, dá uma olhada nos seus custos, se preocupa em manter os seus clientes, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente está no momento e que daqui a um mês, 2 meses, a gente não vai conseguir ampliar, né, venda, mas a gente tem que manter o que a gente tem. Então, assim, se preocupar em realmente fazer um trabalho surpreendente para o seu cliente, o que você pode fazer de melhor, para você ter uma estratégia, pelo menos, de manter o seu faturamento, né? Ontem eu estava vendo uma live do cara do restaurante Paris 6 em São Paulo. Gente, o trabalho que aquele cara está fazendo é um trabalho incrível.
enquanto está todo mundo de restaurante morrendo e reclamando que, enfim, o cara lá está morrendo de trabalhar, né? E é um restaurante que tem um custo bem alto, relativamente alto, né? Mas ele está morrendo lá de fazer entrega. Fazia 15 entregas por dia, está fazendo 150 entregas por dia. Ele mesmo está saindo para entregar. Então, assim, eu acho que tem a ver muito com o mindset, né? Eu posso ter um mindset de me entregar a esse momento difícil, ficar parado, muitos paralisam, e eu posso ter um mindset de dizer assim, poxa, a gente vai ter que se reinventar rapidamente. Vem cá, garçom, tu vai ser agora o cara que fica cuidando do WhatsApp aqui do restaurante. Fulano, tá, cadê os motoqueiros? Faz um quadro aqui. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa postura como liderança, uma postura de mostrar para as pessoas que o mundo não vai acabar com a Covid, né? Que a gente tem que se reinventar. O que é que a gente pode aprender com tudo isso? Que a gente tem que ter agilidade de aprendizado, a gente tem que aprender a administrar melhor o nosso tempo, as nossas prioridades, que a gente tem que ser mais positivo, sim, com a nossa equipe, né? E assim, preparar melhor a nossa equipe, as nossas empresas, para lidar melhor com a tecnologia, né? E acho que um último ponto aqui é a questão de utilizar as plataformas de nuvem, né, que permite o trabalho colaborativo, né? Particularmente, a gente usa muito as coisas da Google, né? A gente tem o G Suite lá na empresa e a gente trabalha muito colaborativo em arquivos, materiais, tudo que a gente tem está compartilhado com todo o time. E eu acho que essa é uma prática, né, que é importante a gente ir treinando a nossa equipe para usar desde um Google Agenda, né, a como compartilhar um arquivo lá no Drive, enfim. São ferramentas que possibilitam as pessoas trabalharem de onde elas estiverem, né? Acho que isso é fundamental. E, por fim, para a gente finalizar aqui, né, assim, falar um pouquinho das possibilidades futuras. Muita gente tem se perguntado, será que esse trabalho home office vai ser o trabalho do futuro, né? Muitas empresas estão vendo que esse trabalho, poxa, eu não tenho que ter nem escritório, está todo mundo trabalhando dentro de casa, a empresa não parou. Tem empresas, clientes nossos, que estão a todo vapor, gente, né? Então, assim, pelo contrário, né? Tá mais agitado. Então, se antes a gente experimentava de uma maneira muito tímida o home office, agora a gente está gerando todo um aprendizado que eu acredito que vai ser, né, com certeza, mais utilizado no futuro pelas empresas. Muitas empresas vão pensar, né, como estruturar equipes que conseguem trabalhar de forma mais remota para trabalhar home office e assim elas conseguem enxugar suas estruturas, seus custos, né? Eu acho que esse é um momento de muito aprendizado, né? As empresas têm que olhar quais são as equipes que estão funcionando melhor no home office e de repente ir enxugando um pouco, né? Tem gente que tem uma estrutura física muito grande para poder comportar muitas pessoas, de repente não precisaria tanto, né? Mas acima de tudo, acho que é importante a gente estar atento a preparar as pessoas para fazer esse trabalho da melhor forma, né? E preparar envolve tanto a parte de treinamento, quanto também envolve a gente dar as condições com a tecnologia certa, porque a gente tem muita tecnologia boa e que se a gente aproveitar facilita a nossa vida, né? Então a gente não pode, em hipótese alguma, ter resistência a isso, né? E muito menos esperar ser roubado para poder utilizar uma ferramenta. A gente tem que começar a ir aderindo, né, e testando aí para poder a gente ser mais produtivo, ser mais eficiente. A gente está num período realmente de contenção. Então, o que a gente puder fazer para gerir melhor os nossos recursos, e os nossos recursos mais valiosos são os humanos, a gente tem que fazer, né? Com certeza. Eu gostaria de fazer um pequeno complemento, Samara. Assim, eu concordo demais com o que você falou em relação à postura na crise. E, assim, eu quero até ressaltar, a gente acaba vendo alguns consultores fazendo lives e num dia eles estão hiper mega otimistas, querendo motivar todo mundo, no outro dia eles estão hiper deprimidos e querendo desesperançar todo mundo. E eu acho que nem tanto a mar, nem tanto a terra. É um pouco o que você falou. Numa crise, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, a crise não afeta negativamente a todos. Ela afeta de forma desigual mesmo.
Algumas empresas vão ser beneficiadas, outras empresas vão ser prejudicadas, outras empresas não vão ser afetadas. E o papel nosso de empresário, cada um com a sua realidade, é de se reinventar. Ou seja, se eu estou sendo atingido de uma forma, eu tenho que agora estar com a cabeça muito boa, né, muito tranquilo de saber aquilo que a Samara falou no começo. Toda crise tem começo, meio e fim, ela vai acabar. Mas mesmo antes que ela acabe, agora é o momento de eu me reposicionar, de eu me reinventar, de eu ver o que é que eu posso, diante dessa realidade, criar um outro caminho, uma outra forma, né? E com certeza tem, né? Às vezes a gente acha assim, não tem jeito, vai tudo acabar. Não vai tudo acabar, né? De jeito E, nenhum. né, de jeito nenhum, mas vai ser diferente. Em alguns negócios vai ficar muito melhor, em outros negócios, para ficar melhor, eu vou ter que mudar muita coisa. Então, acho que agora é o momento, primeiro, de ter a cabeça fria, né, e de pensar, de planejar e de, se necessário, buscar ajuda para como reinventar o seu negócio, como de uma forma inovadora, criativa, fazer. E a gente vê que tem muitos exemplos já acontecendo em todas as áreas, né? E aí, assim, ontem eu fiquei com, com algumas pessoas da família, a gente assistindo aquela live do Gustavo Lima, né? Que vai ficar para a história, né? Ele praticamente criou um novo negócio sem nem saber direito que estava criando ou sabendo, né? Mas eu percebi que ele próprio se admirou, porque quando começou, em pouco tempo, quando ele viu que tinha 200 mil pessoas ao vivo, ele ficou admirado, e no final ele atingiu quase 800 mil pessoas ao vivo, e teve 10 milhões de visualização, um negócio completamente diferente, nunca tinha sido feito daquela forma. Uhum. Então, isso pode acontecer no nosso negócio também, pode acontecer coisas que a gente nunca pensou em fazer, porque o normal do Gustavo Lima, se ele fosse pensar da forma negativa, era: eu sou o cantor mais bem pago do país, ganho dinheiro fazendo shows, agora não pode mais ter show e o meu negócio acabou. Só que o negócio dele não acabou, ele lançou um outro negócio, talvez muito mais rentável do que ele tinha, de forma completamente inesperada. Então, eu acho que isso pode ser um exemplo para nós, porque a rigor, ninguém poderia ser mais atingido por uma crise dessa do que um artista que depende da sua renda quase que inteiramente de realização de shows que por um bom tempo não vai poder acontecer, né? Então, eu acho que esse Verdade. exemplo do restaurante e muitos outros, eles são muito felizes, e eu acho que cabe a nós encontrar para cada um, na sua realidade, soluções para se enfrentar essa crise de pé, de frente, e sair até mais fortalecido dela. Sem dúvida, Luiz. A gente tem que ter uma postura realista, né? Assim, se eu tenho um negócio, eu tenho que... Qual é a postura realista? Saber, assim, que a gente não vai ter em 2, 3 meses um crescimento. Então, se eu tinha uma meta, se eu tinha formulado lá um objetivo com o meu time de crescimento para esse período, eu tenho que rever, né? Eu acho que isso é importante também, rever metas, né? Rever planejamento, rever cenário, porque, assim, a gente não pode também estar cobrando da equipe uma coisa que o mercado não vai corresponder, né? Então, para que a gente não gere uma ansiedade nas pessoas. Então, acho que é o momento da gente rever também essa parte de objetivos, de metas que a gente tinha colocado para adaptar esse novo momento. Acho que, tendo uma visão mais realista, esse é o momento da gente poder, de repente, enxugar algum custo que estava além do que a gente estava pensando, que a gente não estava dando atenção, né? Acho que é o momento da gente ter uma estratégia de manutenção e de melhorar ainda mais a experiência que a gente tem com os nossos clientes, né? E acho que isso que você colocou é fundamental. O que é que a gente pode reinventar no nosso negócio, né? O que é que todo esse momento está trazendo para a gente de possibilidade da gente inovar no nosso mercado, no nosso negócio, né? E partir, né? Eu acredito muito que o empreendedorismo ele é uma saída para o nosso país. Acho que todo esse momento, né, ele vai dar uma balançada ainda mais nos modelos de trabalho. Tenho a impressão de que esse modelo
seletista, tradicional, ele vai ter uma tendência a desaparecer daqui a algum tempo, né? Então, assim, a gente tem que estar preparado para ter uma postura muito mais proativa diante da nossa carreira, das nossas empresas, né, do que no passado, né? Então, acho que isso aí é fundamental. É uma atitude de esperança. Eu acredito muito, né? Um dos nossos valores na Impulsionar é o entusiasmo. E entusiasmo é a gente ter Deus dentro da gente, né? A gente acreditar também que a gente ter né, uma paixão, um amor, né, pelas pessoas, por aquilo que a gente faz, isso irradia, né? Isso faz a gente contagiar. Então, assim, eu acho que esse entusiasmo ele tem a ver também com a gente levar esperança para as pessoas que trabalham no nosso time, para os nossos clientes, e acho que isso é fundamental, né? Eu acho que é um momento da gente colocar, né? Estava assistindo o seu vídeo lá do Lux Academy, né? Onde você falou dos valores, e eu acho que esse é um momento onde a gente tem que exercitar os valores da nossa empresa. É muito fácil a gente dizer que a gente tem como valor cuidar das pessoas, e chega num momento como esse, aí todo mundo quer demitir funcionário, né? Então, cadê o teu valor de cuidar das pessoas? Muito bonito, ficou só na parede, né? Pois é. Então, assim, a gente tem que assim, agora é o momento onde os seus valores são colocados à prova, né? O teu valor é mesmo cuidar das pessoas, ou o teu valor é se preocupar aí com o teu caixa, né? O teu financeiro, enfim. Eu acho que a gente tem que equilibrar essas coisas, né? Mas eu acredito muito que é um momento onde os nossos valores são colocados à prova. Com certeza. E eu acho, assim, que esse momento, a solidariedade, ela está aflorando, e essa solidariedade ela não pode acontecer somente a nível pessoal, ela tem que acontecer a nível empresarial também, né? Então, Isso. eu não posso ser uma pessoa fora da empresa e outra pessoa dentro da empresa. Claro que cada Uhum. empresário tem responsabilidades, tem que pesar e medir aquilo que ele pode arcar, aquilo que ele não pode arcar, mas de uma maneira geral, todos nós somos muito motivados a manter as nossas equipes, a usar toda a criatividade para não precisar demitir. Claro que se for estritamente necessário, cada um vai ter que fazê-lo, mas não como primeira medida, não como assim já uma atitude quase que de desespero, mas que a gente possa ter uma certa serenidade nessa questão. Concordo muito com a Samara de que muitas vezes a gente coloca lá muito bonito nos nossos valores, nós vamos cuidar das pessoas, vamos cuidar das pessoas, mas quando chega numa hora assim de crise, a primeira coisa que a gente quer é ser muito pragmático e, e fazer medidas às vezes extremas que devem ter um certo cautela em se tomar. Oi, Samara, muito obrigado por este momento. Eu acho que foi muito rico, tá? Eu acho que isso está dentro da nossa linha como Lux Teams de ajudar no processo de melhoria nas gestões das empresas, usando as nossas ferramentas, que é o que tem acontecido na sua empresa, e também ajudar as outras empresas, trazendo parceiros nossos que podem contribuir, né, se tornar mais conhecidos no mercado e dar essa contribuição, né, dentro dessa área de gestão de pessoas, né? E aí, para finalizar, eu queria só contar um pouco a historinha de como nós conhecemos a Samara, né? Ela dá consultoria num cliente nosso, né, um cliente nosso muito especial, e nessa consultoria que ela dando, ela conheceu o nosso software, que é o Lux Teams, e o próprio cliente nosso indicou que ela adquirisse. Então, ela nos procurou, tornou-se primeiro cliente, né? Então, ela é cliente, usa na empresa dela, né, toda a parte de planejamento, reuniões, projetos, e é um cliente bem exigente e bem especial também, né? E foi se aproximando, tornando-se parceiro. Então, essa parceria é ganha-ganha, tá? Então, ela nos divulga, nós divulgamos a ela, e juntos a gente vai contribuindo para a melhoria da gestão das empresas, que é o nosso objetivo comum. Então, queria só deixar um espaço para você aí falar as suas considerações finais, e aí a gente encerra este momento.
É isso mesmo, assim, acho que a gente tem que estar sempre aberto, né? E eu sempre acredito que a gente aprende, tanto a gente leva muito, né, expertise, né, e transformação para as empresas, mas também a cada cliente a gente aprende muito, a gente é desafiado a aprender algo novo, né? E eu acho que isso é muito bacana. Com certeza, esse cliente que o Luiz está trazendo, né, é um cliente que fez a gente crescer, né? Como consultor, como a própria ferramenta, a tecnologia foi melhorando também após, né, os processos que foram sendo implementados lá. E eu acho que isso é muito válido. A gente tem que estar realmente nesse mindset mesmo de parceria, né? Nós temos muitos parceiros na Impulsionar e a gente se preocupa muito em levar boas tecnologias que podem fazer com que as pessoas, eu sempre digo, tirem a enxada da mão, porque tem gente que gosta de pegar a enxada e, sabe, assim, tá naquela... Sim. Então, assim, eu gosto sempre de levar uma tecnologia que possa tornar a vida daquela pessoa, daquela empresa, melhor, que possa sobrar tempo, né, para ela fazer coisas que são mais humanas, né? E eu acho que o Lux Teams é uma parceria muito boa, que eu acredito que a gente tem muito a agregar ainda e muita empresa, né? Então, queria colocar aqui para vocês aqui está aparecendo aqui Um visitante. o visitante. Ainda não. Vai aqui, Matheusinho. É assim, um trabalho home office vai aparecendo os visitantes. É isso Vai, mesmo. Matheusinho, para cá, que a mamãe está terminando, viu? Então, eu queria agradecer, né? Estou deixando aqui os meus contatos, né? Os contatos da Impulsionado, que eu posso compartilhar com vocês. Vou só mostrar aqui um pouquinho da empresa, né? O nosso propósito a Impulsionar é impulsionar o valor e a eficácia de cada indivíduo no seu espaço de desenvolvimento, né? E a nossa missão é essa, né? Impulsionar transformações positivas e sustentáveis para as pessoas e organizações, né? Então, tanto levar transformações que sejam positivas, mas que também possam se sustentar, porque muita gente muda durante uma semana, durante um mês, mas sustentar a mudança é muito mais difícil, né? Então, a gente se preocupa muito que essas transformações elas possam se sustentar. E as tecnologias nos ajudam a isso, né? Então, se eu ensino para ele como gerenciar a equipe, mas eu dou para ele uma ferramenta, uma tecnologia, como por exemplo o Luxinho, e que ajuda ele a olhar e se organizar, com certeza ele vai conseguir manter melhor aquele hábito, né? Então, nós temos também, assim, a nossa atuação focada em valores, né? Como eu falei para vocês, o entusiasmo, ele é um valor fundamental, que está na base dos nossos valores, né? Que é ter Deus dentro de si, irradiar esse amor e essa paixão que a gente tem pelas pessoas. E isso envolve um agir de forma coerente. Se a gente age de forma coerente, a gente constrói a confiança, né, com as pessoas. E essa confiança ela é fundamental para a gente fazer o trabalho que a gente faz na Impulsionar, que é desafiar mudanças. As pessoas só mudam quando elas veem você uma possibilidade de confiança, né? E esse desafiar mudanças vai levar a um outro valor que a gente tem, que é buscar excelência. Sempre fazer tudo da melhor forma que a gente pode, né? Então, acho que isso é fundamental. Os nossos valores, eles norteiam muito o que a gente faz no dia a dia, né? Aqui um pouquinho das transformações positivas que a gente procura levar para os nossos clientes, né? São processos mais organizados e eficientes, redução de custos, de turnover, absenteísmo. As nossas soluções são muito voltadas para produtos de gestão de pessoas, né? E ajudar lideranças a gerir melhor as pessoas. E esses são custos que permeiam, né? Colaboradores mais qualificados e competentes também é um foco que a gente tem de qualificar as pessoas, de tornar profissionais mais competentes, mais preparados para atuar em momentos como esse, né? Momentos de mudança, de desafio. Um melhor ambiente de trabalho para as pessoas. Afinal de contas, o trabalho é onde a gente passa as melhores horas do nosso dia, os melhores anos da nossa vida. Então, se esse ambiente de trabalho não for um ambiente de trabalho leve, gostoso, produtivo, né? Não faz sentido, tá? Empresas mais competitivas pelo seu serviço, né?
quando a gente tem pessoas preparadas, líderes preparados, a gente consegue tornar a empresa mais competitiva, porque a empresa é feita de pessoas. E também a gente se preocupa muito com mensurar esses resultados, né? Tem indicadores definidos, principalmente nos processos de gestão de pessoas, onde as pessoas imaginam assim, gerir pessoas é muito subjetivo. Então, a gente se preocupa muito de levar tecnologias que nos ajudem a mensurar melhor esses processos de gestão de pessoas, né? Que é um exemplo de uma tecnologia que a gente usa, né? Que a gente sempre procura levar a inovação, para a gente mensurar clima, engajamento, né, com números, com dados, com ferramentas de People Analytics que possam nos ajudar a dar, né, direcionamentos mais assertivos, né, que possam melhorar esses ambientes. E como a gente nunca faz nada sozinho, aqui é uma parte do nosso time, né? Na Impulsionar somos eu e a Ana Cláudia, somos sócias, né? Aos poucos a gente vai implantar aí um programa que vai trazer mais associados. E a gente tem um time aqui de consultores, né? Pessoa de marketing, comercial, tá voltando aqui, não tá pulando. E que nos dão todo o suporte, né? Aí nos clientes para a gente fazer os nossos projetos, né? E aqui alguns dos nossos clientes, dos nossos parceiros, né? Pessoas que confiam no nosso trabalho e com as quais a gente tem a satisfação de poder contribuir e também de aprender, né? E é isso, gente. Impulsionar as transformações positivas e sustentáveis é a nossa missão. E espero que a gente tenha conseguido passar um pouquinho para vocês algum conhecimento que possa transformar, que possa melhorar o home office aí de cada um dessas pessoas que estão aí assistindo a gente. E agradecer aí o Luiz, a Marília, né? Todo o time aí da Lux Teams, que a gente perturba bastante também. Por esse momento e esse espaço aí da gente compartilhar. Excelente. Pois tá bom, Samara. Um abraço, então. Tchau, tchau, Luiz. Tudo de bom.